dar boas-vindas a todos e comentar, né, para esse nosso início, né, desse mais essa nova entrevista com o senhor José Milhazes, né? Muito prazer tê-lo conosco, né? Então, no caso, saudar os membros aqui que fazem parte aqui do Rumos do Diálogo, o João, a Geni e a nossa nova integrante, né? Dar boas-vindas ela, publicamente e oficialmente. Seja bem-vinda, Sandra, né? Que esse novo acréscimo venha acrescentar aqui para a produção do nosso projeto. E a princípio é isso, né? E desejar uma boa entrevista aqui, tiramos um grande proveito. E vale relembrar também que nas redes sociais, quando, né, tivermos algumas dúvidas, né, o João ele vai sinalizar aí para a gente poder, né, fazer essa dinâmica, essa interação das redes sociais com a fala do professor Dr. José Milhazes, né? Geni. Ok, então eu, neste caso eu começava por apresentar, dispensa apresentações praticamente. José Milhazes é subejamente conhecido, é historiador, é jornalista, é comentador, é escritor, inclusive. Dispensa qualquer tipo de apresentação formal, porque o próprio nome José Milhazes já é a apresentação. Por isso eu gostava de dar boas-vindas primeiro, gostava de dar boas-vindas a todos e gostava de dizer que estou muito feliz mesmo por poder entrevistar, e sinto, é uma honra enorme por estar a entrevistar um jornalista, é daquelas coisas que ainda não tinha pensado que podia fazer, mas aqui estamos nós. E por isso, primeiro, agradecer muito, mas mesmo muito, ter aceito o nosso convite. Por isso, muito obrigada a todos aqueles que estão connosco a acompanhar, e esperamos pelas perguntas, e esperamos que possamos ir ao encontro das respostas também. Bem-vindo, José Milhazes, bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Boa tarde a todo o auditório, neste caso luso-brasileiro, e estou pronto para a conversa. Se quiserem fazer perguntas, eu acho que é o melhor sistema vocês começarem a fazer perguntas e eu responder. Sim, porque sim. Assim, digamos, existirá um fio de conversa que será determinada por vocês e não por mim. Vamos a isso. Então, eu gosto muito de fazer perguntas, eu tenho sempre muitas perguntas, e como o próprio título dizia, aquele período que nós gostávamos mais de falar, e até porque a Rússia está tão na atualidade, da Guerra Fria a Putin. E eu começava fiz um bocadinho do trabalho de casa, não é? Começava exatamente por essa situação da Guerra Fria, o que era a Guerra Fria vista no lado da União Soviética, neste caso, porque por trás de toda a política existe um povo que vive essa mesma política, que assente. O que é que significava a Guerra Fria na Rússia e como é que ela era vista aos olhos do jornalista, como estamos a perguntar assim, como é que ela era vista pelo resto do mundo? Não sei se estou... o que é que era? Aqui há o seguinte, digamos, a parte de propaganda ideológica sobre o que era a Guerra Fria e a realidade. Na União Soviética não se chamava Guerra Fria, chamava-se Coexistência Pacífica, que no fim de contas era uma espécie de compromisso temporário entre o capitalismo e o socialismo ou o comunismo, que deveria terminar com a vitória do comunismo. Aqui, digamos, chamava-se Guerra Fria ou Coexistência Pacífica, porque não havia a possibilidade, ou melhor, havia a possibilidade, mas era impossível, se assim se pode dizer, uma guerra entre as duas superpotências nucleares.
aí não se podiam fazer as chamadas guerras quentes. A Guerra Fria é toda uma... Naquela altura não se chamava guerra, digamos, mista, mas no fim de contas já era uma guerra muito mista, que era uma guerra em termos ideológicos e no chamado Terceiro Mundo. Ou seja, as duas grandes potências não se confrontavam diretamente, confrontavam-se no chamado Terceiro Mundo pelas zonas de influência. Claro que para os cidadãos soviéticos, digamos que era uma situação muito complicada, porque existia efetivamente uma cortina de ferro. Os soviéticos não tinham acesso à informação, como nós estamos habituados a ter, ou como naquela altura nós estávamos habituados a ter. Tudo era doseado, tudo era limitado. E nesse sentido, eles sentiam-se fechados, até porque nem sequer podiam viajar para o Ocidente. Só muito pouca gente podia ir para o Ocidente, ou eu nem digo ir para o Ocidente, ir ao Ocidente. Quem ia para o Ocidente eram aqueles que ficavam bastantes anos ainda na chamada Guerra Fria. Eu fui para a União Soviética em 1977 e posso-vos dizer que era uma situação muito não se podia falar de muitos livros, aqueles que nós achamos, alguns de nós acham até fundamentais ou essenciais, sei lá, a Bíblia, por exemplo. A Bíblia era proibida, a leitura da Bíblia, só se podia ler a Bíblia com autorização na universidade e nem em todas as faculdades. Bem, já para não falar de alguns escritores, ou até de muitos escritores ocidentais, que não eram publicados. Tudo que fosse além do realismo socialista ou do neorrealismo em Portugal, na União Soviética, praticamente não era publicado. Isto também no campo da pintura, menos... Claro que existia tudo isso, tudo que era proibido existia, mas era no underground e muito limitado em termos de quantidade de população e mesmo em termos de quantidade em si, porque a polícia não brincava em serviço e não tolerava qualquer tipo de desvio, neste caso de desvio de direita, e nesse sentido a Guerra Fria traumatizou fortemente os soviéticos. E claro que hoje a situação mudou completamente, é uma situação diferente, mas eu penso que o encerramento da União Soviética em si própria, ou mesmo, digamos, um mundo chamado mundo socialista, falo União Soviética e países do bloco soviético na Europa Oriental, eles estavam fechados porque sabiam que iriam perder a luta com o Ocidente numa luta aberta. E não era só, e nem tanto, em termos ideológicos, que as pessoas não comem ideologias. Exato. Foi em termos de desenvolvimento. Foi aquilo que eu às vezes digo isto, que pode ser paradoxal, que é, há uma coisa que me leva a ter pena de que a União Soviética tenha desaparecido. Mas é porque eu sou um europeu egoísta. Quando existia a União Soviética, a Europa Ocidental tinha muito medo do comunismo. E então criou um sistema muito curioso que era o Estado Social. Exato. Graças à grande atividade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, da social-democracia e da democracia cristã.
e que neste momento se está a perder, exatamente porque não aparece esse fantasma. Há um fantasma chamado China, mas a China não está a vender comunismo nem futuro radioso a ninguém. A China está a vender o capitalismo mais selvagem possível. Daí que não é tão atrativo como a União Soviética. Além disso, há outro fator, é que hoje as formas de comunicar e de receber informação são muito maiores do que naquela altura. Daí que a propaganda soviética poderia ter um efeito maior naquela altura do que hoje. Exatamente. Não sei se respondia. Sim. Quando fala em propaganda, vem agora um bocadinho à lembrança aquilo que está a acontecer agora por causa da propagação do vírus e estas formas que os governos estão a tentar encontrar para conter aquilo que se passa dentro de cada país, e a Rússia tem sido um daqueles que pronto, lá vai dando os números, lá vai dando as estatísticas deles, mas depois ao mesmo tempo, como disse, aquela propaganda que é tão característica da Rússia, que lá vão, mesmo dentro com aqueles problemas todos que eles têm, eles são tão grandes que ainda conseguem dar um apoiozinho aos outros países ao lado, que coitados nós, os europeus do Ocidente, ainda precisamos desse apoio. Esta questão da propaganda que havia no tempo da Guerra Fria e a propaganda que Putin hoje ainda usa, isso é uma marca da Rússia, é uma marca da União Soviética, do Império Russo, é uma marca na história que eles sempre foram assim, é assim que eles... Porque, como disse, eles são muito fechados, e nós, por exemplo, quando aconteceu o Chernobyl, eu era pequenina, mas ainda me lembro, de nós só soubemos algum tempo depois, e eram umas coisas assim muito, muito fragmentadas. Essa propaganda toda é uma coisa que se mantém ao longo da história, na história da Rússia? Eu acho que isto é um fenómeno, digamos, até geral. Porque, por exemplo, a questão das fake news, elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Por exemplo, digamos, se alguém dizia que na União Soviética eram todos iguais, isso era uma fake news, era uma afirmação falsa. Porque, como dizia um pensador ocidental, são todos iguais, mas há uns que são mais iguais que os outros na União Soviética. E daí que, agora, a dimensão da informação e a dimensão da propaganda é outra devido aos meios que são utilizados. Eu vou dar como exemplo, eu gosto muito de dar como exemplo às vezes, porque é uma questão muito interessante, são as anedotas sobre essa questão da informação. Reza a história que no centenário da Revolução Comunista de 1917, os comunistas conseguiram ressuscitar e juntar na Praça Vermelha, durante uma parada militar, numerosas figuras históricas. E, nomeadamente, Hitler, Napoleão, etc, etc. E todos estavam atentos à parada, só o Napoleão é que estava a ler o jornal Pravda, que era o órgão oficial do Partido Comunista da União Soviética. E o Hitler passava a vida a incomodar-lhe a leitura. Disse, opá, tu olha para a Praça Vermelha, olha, se eu tivesse aqueles tanques, pá. E o Napoleão dizia, opá, deixa-me ler. Mas olha, os mísseis e não sei quantos. Opá, deixa-me ler. Tu ainda não entendeste que se eu, na minha altura, tivesse um jornal como este, ninguém sabia que eu tinha perdido o Waterloo. Exatamente. Quer dizer, neste momento as técnicas e as tecnologias deram uma força e um espaço muito maior. Mas, no fundo, as coisas muitas vezes até não se tornaram mais refinadas como alguns pensam.
continuam a ser brutas. Esse é que é o problema. É não haver, pelo menos, uma tentativa de refinar a propaganda. E no caso da Rússia, isto é visível agora, em que se tenta vender campo por lebre de tal forma que, digamos, quem é que acredita? Mas o problema é que há gente que acredita nisso. Por exemplo, eu falo agora dessa famosa votação nacional há pouco realizada. Quer dizer, que é uma vergonha em todos os sentidos, do ponto de vista democrático, constitucional, político, etc., etc. Em que não havia propaganda contra, em que as pessoas muitas delas foram obrigadas a ir votar, etc., etc., etc. E a propaganda russa tenta vender aquilo como democrática. E o mais interessante é que há pessoas que estão convencidas que o Sr. Putin vai continuar no poder porque o povo é quem mais ordena. Isto não obstante o Putin ter jurado várias vezes que nunca iria fazer alterações à Constituição para se adaptarem a ele. Depois de súbito aparece a primeira astronauta, ou melhor, cosmonauta, como se diz em russo, deputada do Parlamento, a senhora chamada Tereshkova, que tem a ideia, que toda a gente sabia que já antes estava a ser alimentada dentro do Kremlin, de fazer com que Putin possa continuar no poder até que Deus o chame ou até que alguma coisa aconteça na Rússia. Porque há muita gente, sabem, eu acredito sempre que tudo pode acontecer. Por exemplo, havia muita gente que não acreditava, e entre eles estava eu, até determinada altura, que não acreditava que a União Soviética caísse tão depressa. Mas, desculpem lá, aquilo caiu em menos de 5 anos. E era uma potência absolutamente, quer dizer, era incrível. Claro que havia pessoas que diziam: pessoal, isto é um gigante com pés de barro, isto vai cair. É verdade. Mas digamos, a rapidez com que aquilo caiu foi surpreendente. Daí que eu não excluo que na Rússia se possam dar, não diria perestroicas novas, mas pode haver convulsões e pode haver mudança de regime. Exatamente. Porque regimes internos não existem. Exatamente. O meu colega João tem alguma questão agora já a colocar, que já temos reação das pessoas que nos estão a assistir. Passo-te a palavra, João. Olha, peço desculpa, só pedi ao João, não censure as perguntas. De todo. Inclusive, até tenho aqui um colega que diz que hoje vai ter muitas perguntas para separar. Mesmo no sentido de que seja aquelas mesmo que exigem o pipi nos... Não irei censurar nada, prometo. Já, portanto, temos uma questão. É uma questão, mas é compartimentada, do Nelson Santiago. Ele diz assim: gostava de saber como eram os direitos dos trabalhadores na antiga URSS. Quantas horas trabalhavam, quantos dias por semana, férias, liberdades de escolha de trabalho, como é que funcionava o sistema educativo. Ao fim e ao cabo, ele gostava de ter uma noção geral de como é que era uma antiga URSS em termos de trabalho e em termos de estudo, como é que funcionavam essas liberdades, se é que haviam essas liberdades. Olha, digamos que, por exemplo, falando do trabalho em si, as pessoas não podiam ir trabalhar para onde queriam. Por exemplo, se alguém vivesse a 1000 quilómetros de Moscovo ou até a 100 e quisesse vir trabalhar para Moscovo, isso não era voluntário. Ele não podia sequer arriscar a vir para Moscovo ilegalmente. Havia, digamos, uma fixação ao solo.
Por exemplo, os estudantes da universidade, quando terminavam os cursos, eram obrigados a ir durante uns anos para onde o Estado mandava. E só depois poderiam tentar chegar a outros lugares. Mas para chegar, por exemplo, a Moscovo, era preciso que viesse esse conde de Moscovo. Agora, quanto ao horário de trabalho, eram as 8 horas, tinham férias, tinham 24 dias de férias. Os salários dependia de quem onde trabalhava, porque eu lembro-me que o salário mínimo eram 80 rublos por mês e eu na universidade recebia de bolsa de estudo como estrangeiro 90. E devo-vos dizer que nunca chegava ao fim do mês com dinheiro no bolso. Ou seja, tive que encontrar outras formas de trabalhar, neste caso traduzir filmes, para ganhar mais algum dinheiro. Claro que havia situações de a chamada nomenclatura privilegiada, a nomenclatura comunista privilegiada, ou determinada académicos, ou algumas categorias, por exemplo, os oficiais e nem todos, porque a Rússia, a União Soviética, era um país gigante. Mas às vezes nem sequer tinham casa para onde levar. Eu aqui diria que, no caso da União Soviética, podia-se viver. Agora, se me perguntarem onde se vivia melhor, e essa foi uma das causas da queda do comunismo, é que na Europa Ocidental o nível de vida era muito mais alto e a qualidade de vida era muito mais alta do que na União Soviética. As pessoas tinham acesso na Europa a coisas que os soviéticos não tinham. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel tinha que esperar 10 anos por um automóvel. Lembra-se daquela anedota que o Reagan contou? O Reagan contava uma anedota, que era essa anedota do telefone ali, e dizem assim, olha, o canalizador vai à sua casa arranjar os canos no dia tal, dentro de 10 anos. Ele disse, não, esse dia não pode ser, porque nesse dia tem que receber o automóvel. Estão a ver? Agora, claro que existiam diferenças de classe, embora teoricamente dissessem que estavam a avançar para uma sociedade sem classes, era falso. O ser membro do Partido Comunista dava acesso a determinadas coisas. O ser filho de dirigentes comunistas dava também acesso a determinadas coisas. Mas, mesmo a chamada classe média soviética tinha acesso a coisas muito menos do que a classe média europeia. E eu já não estou a falar de países como a Alemanha ou como a França. Eu até me arrisco a falar com um país como Espanha e Portugal. Porque nós, por exemplo, o ensino lá era gratuito. É verdade. Era gratuito, o Estado dava manuais, é tudo verdade. Mas tinha uma forte componente ideológica e militar. Foi outra das causas do fim da União Soviética, que foi a militarização extrema da economia. Gorbachev uma das vezes disse que na indústria militar e de armamentos
se gastava 40% do orçamento da União Soviética. Vocês estão a imaginar o que é que isso é? Quer dizer, os países europeus gastam menos de 2%. Eu acho que gastam pouco, mas... Agora, vocês imaginem um país a gastar 40% do produto no setor militar. O que ainda acontece lá, não? Acontece, continua. Não, acontece pelo seguinte, é que Putin, uma das coisas que leva digamos, a eu não estar de acordo com a política de Putin e considerar que Putin é um mal para a Rússia, é que Putin não moderniza o país. O país está estagnado. A mim, não me interessa se eles mandam foguetões para o espaço, ou se os mísseis são supersónicos, invisíveis, e se chegam, sei lá, a Manaus, antes dos habitantes de Manaus abrirem os olhos e fecharem os olhos, salvo seja. A mim interessa-me mais a vida dos cidadãos. E quer dizer, eu constato que uma grande parte da riqueza nacional continua a ficar fora da sociedade civil. Acontece um pouco como no Brasil. O Brasil é um país que tem riquezas enormíssimas. Riquezas não são utilizadas para o bem comum. Na Rússia acontece um bocado isso. E, em termos de tecnologias, vocês, se forem a ver criadas na Rússia de Putin, digam-me alguma coisa, além do GLONASS, que só trabalha, que é uma espécie de GPS russo, além disso, e de armas que ninguém viu, nem quer ver se elas funcionam ou não, vocês não encontram, por exemplo, um computador fabricado na Rússia. Que é a grande diferença, por exemplo, com a China, não? Que a China, ao contrário, como referíamos ainda há bocadinho, a China era um parceiro de russo, mas é uma coisa agressiva no mercado, é um comunismo capitalismo, não é? Porque é mesmo isso, e é aquilo que se separa, se calhar, um bocadinho da Rússia. Eu acho e não só separa, é um perigo para a Rússia. Neste momento, eles até parecem ser amigos, mas o grande problema é que a China, tradicionalmente, não é amiga de ninguém. É amiga de si própria. Primeiro. E segundo, não se pode falar em cooperação em países, ou cooperação estratégica, países com níveis de desenvolvimento tão diferentes. Exatamente. A Rússia, no fundo, o que é que fornece? Fornece matérias-primas. Ou seja, continua a ter uma economia muito semelhante a uma economia dos chamados países do terceiro mundo. E esse é um problema que Putin não resolveu durante 20 anos. E continuando assim, ele não vai resolver. E como todos os outros países, digamos, concorrentes, se desenvolvem cada vez rapidamente, a Rússia atrasa-se cada vez mais. E este vai ser um problema para os russos e para os europeus também. Porque eu penso que a Rússia sem a Europa é como a Europa sem a Rússia. A Rússia faz parte da Europa. E a Rússia pode participar no fortalecimento da Europa. A Rússia é um país europeu. Podem vir, como alguns paranoicos, tipo Dugin, muito conhecido e lembrado no Brasil, nas discussões com o Olavo de Carvalho, que diz que nós somos uma potência euroasiática e tudo isso. Quer dizer, isso é treta. Porque a Rússia é uma potência europeia.
extremamente europeia. Se vocês, eu mesmo embora, claro que tem diferenças, como há diferenças entre portugueses e finlandeses. Os portugueses são mais semelhantes aos russos do que aos finlandeses, por exemplo, em termos de mentalidade. E eu penso que, infelizmente, o chamado Ocidente cometeram numerosíssimos erros depois do fim da União. Primeiro, durante a queda da União Soviética, ao não apoiarem Gorbachev, e depois humilhando a Rússia nos chamados anos 90 do século XX. Isso foi muito grave e foi isso que abriu as portas ao aparecimento de uma figura política como Putin. Putin é filho e fruto da humilhação. E nós já temos exemplos, numerosíssimos exemplos do que é, por exemplo, a humilhação de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem a que está a referir, etc, etc. Por isso, eu não sei se... agora, quanto ao ensino na União Soviética, efetivamente, era um ensino de grande qualidade, mas extremamente ideologizado, principalmente nas ciências sociais. Quer dizer, havia a cartilha marxista-leninista, chamado comunismo científico, a que nós chamávamos ficção científica, ou tínhamos o ateísmo científico, em que tínhamos que provar que Deus não existe. Tínhamos uma disciplina que, no fundo, era a história da antirreligião. E depois há uma coisa que acontece, era que e o facto da União Soviética e dos países chamado Bloco Socialista terem uma educação de qualidade foi um dos contributos para o fim do comunismo. É que as pessoas chegavam a determinada altura e deixavam de acreditar naquilo. Ou faziam de conta que acreditavam. Porque começavam a usar os seus próprios conhecimentos. Exatamente. Exatamente, e começam a pensar. Exatamente. É por isso que há um filme a que eu aconselho toda a gente a ver, que é, por exemplo, o Goodbye Lenin, um filme genial, e ver uma coisa interessante que foi a queda do Muro de Berlim. Se nós olharmos para a queda do Muro de Berlim, aquilo chama-se votar com os pés. Ou seja, os cidadãos passaram de um lado para o outro unilateralmente. Não há notícia de que alguém tenha fugido do Ocidente para a Alemanha do Leste. Exatamente. Apesar daquilo ser tão bom como se dizia, não é? Exatamente. Não há maior referêndum do que esse. Exatamente. Foi um referêndum em direto na televisão, onde não havia falsificação. Não se podiam meter tantos atores a correr para Berlim Ocidental. Exatamente. O Erickson queria colocar alguma questão. Queria colocar uma questão. Sim. Aqui no grupo do Labirinto, a gente tem, no caso dois posicionamentos, acho que são mais comentários do que questão em si. No caso, aqui o colega do grupo pede, senhor José, que o senhor aborde um pouquinho mais sobre a questão da informação, né? Porque hoje em dia também, a China como um todo tem toda uma preocupação do controle da informação, né, da sociedade e também da política externa, né, a informação que entra e a informação que sai de dentro do país. E primeiro essa preocupação da China, e meio que para a gente aqui no Brasil, a gente também consegue perceber um pouco disso na Rússia, né, esse controle da informação, né, tanto na Rússia pelo governo, né, do Vladimir Putin, né, e também a interferência a respeito dessas fake news, né, que o governo do Putin tem ali tratado nos dias de hoje. Também esse critério da informação é muito importante,
porque também a gente consegue perceber que a gente tem toda aquele escândalo que teve da influência dos hackers russos, né? Porque não sei até que ponto isso daí chega a ser fake news ou ser verdade também. E o outro ponto, o senhor falou aí também do negócio da Guerra Fria e falou do Gorbachev, né? Eu tenho um livro aqui que é o Perestroika do Gorbachev, que eu trabalhei durante a graduação. É de 87, se eu não me engano. Né? Aí são justamente esses dois pontos, a relação com a China, das fake news, e como também o Vladimir Putin consegue colocar esse controle aí nos dias de hoje. Repara uma coisa, há várias formas de controlar. Uma delas é controlar diretamente, sim, comprando e dominando os meios de comunicação principais. Por exemplo, canais de televisão. Porque há uma grande parte ainda dos russos que têm como principal acesso os canais de televisão. Depois é comprar os grandes jornais. Quando não se consegue fazer isto, há outras formas de tentar dosear ou deturpar a informação. Uma delas é criar um clima de medo através de perseguições alegadamente legais, que é o caso do extremismo. Por exemplo, você pode ser acusado de extremista por qualquer coisa. Por exemplo, ainda ontem foi uma jornalista foi condenada a uma multa de 6.000 euros, que na Rússia é uma fortuna para uma jornalista, porque ela, depois de um atentado terrorista realizado por um anarquista russo contra a polícia de segurança russa, contra a sede, ela acusou o Estado de estar a criar uma geração de pessoas que lutam contra o Estado. Ela foi acusada de extremismo e de estar a incentivar a violência. Embora nós saibamos que ela está a querer dizer outra coisa, que é o regime é de tal maneira, trabalha de tal maneira mal, de tal maneira falsa, que obriga jovens a ir para o terrorismo. Ora, isto, de forma alguma, pode ser considerada propaganda de extremismo ou terrorismo. Depois, por exemplo, ontem foi preso um jornalista por supostamente ter revelado segredos de Estado e trabalhar para os serviços secretos da República Checa. Nos últimos 10 anos, o julgamento de jornalistas por espionagem em Portugal aumentou 6 vezes. E neste momento é uma autêntica praga. Não obstante todos os protestos, este jornalista pode incorrer numa pena até 20 anos de prisão. Isto se não acabar depois com um veneno qualquer, como aquele caso que aconteceu do espião. Mas, sabe que isso aí já é outro tipo de por exemplo, a mim parece-me que a direção russa também vai aprendendo alguma coisa e vai tentando, digamos, higienizar um pouco a sua atividade. Já não é preciso matar, embora não se possa dizer que, por exemplo, no caso nós estamos a ver que este ano já aconteceram, e o ano passado, vários assassinatos políticos, claramente, realizados por cidadãos russos originários da Chechênia contra refugiados políticos chechenos na Alemanha, na Áustria e em França. Exatamente. Isto é uma forma de fazer calar a imprensa. Depois, é exatamente a lavagem ao cérebro,
que é uma coisa que, por exemplo, na internet, é tentar controlar a internet e controlar da forma que nós conhecemos, que é, pode-se ser acusado das formas mais incríveis. O ano passado, um jornalista que foi preso porque lhe puseram droga na mochila, ele teve a sorte, foi de se ter levantado um movimento tão grande em Moscovo que as autoridades acharam por bem recuar. Mas aquele é uma exceção. E este aqui está a ter um grande apoio por parte da classe de jornalistas, incluindo jornalistas para o Kremlin, mas eu penso que vai ter menos sorte. Os fake news existem. Os hackers russos são muito bons, porque, como eu disse, eles têm uma educação muito boa e os computadores são tecnologia ocidental. Por isso aqui junta-se o útil ao agradável, como se costuma dizer. E, efetivamente, eles trabalham, mas não sejamos hipócritas. Os outros fazem a mesma coisa. Exatamente. Isso era outra coisa que eu lhe queria perguntar, porque no meio de tanto controle de informação, como o Erickson estava a falar, eles sabem perfeitamente que o contrário, ou seja, e nós vemos esta guerra toda que existe, estas questões relacionadas também com as presidenciais do Trump e esta atrapalhada toda, no fundo, existe no mundo de hoje, revela se calhar também um bocadinho isso, que apesar de nós criticarmos alguns países pelas formas de propagandear e também de gerir a informação, isto só significa que todos os países têm alguma coisa em certo momento a esconder, então a defesa deles é um bocadinho o ataque, não sei se... Sim. É que aqui é fundamental uma coisa. Nós sabemos que estamos numa época de guerra mista, onde essa guerra tem um papel muito importante. Ora, não nos vamos fazer de santinhos e dizer que nós que não nos devemos defender nem devemos contra-atacar. Exatamente. Quer dizer, a mim preocupa-me o facto de Putin, por exemplo, se ingerir nas eleições dos Estados Unidos e ter o Sr. Trump na mão, e neste momento a propaganda russa é toda feita para que Trump seja reeleito. Para os russos, a eleição para a direção russa, sublinho, a direção de Biden é um pesadelo. Agora, para mim, ainda mais grave é ver que nos Estados Unidos não só não se defendem e deixam que isso aconteça. Como aconteceu aquele caso, foi agora no Afeganistão, se não me engano, que houve uns soldados, acho que a Rússia, não sei se foi a Rússia, se foi a Turquia, aliás o Trump está a ser criticado por isso, por não defender os seus próprios soldados? Sim. Diz-se que os russos financiam os talibãs na luta contra os americanos. Quer dizer, e claro que os russos desmentem, o que é absolutamente natural. Eles não vão dizer, não, somos nós. Até podemos dizer as contas vem o dinheiro. Quer dizer, é como a ingerência russa nas eleições norte-americanas. São os norte-americanos que têm que provar. São eles que têm que provar. Mas a questão é que depois, quando nós vamos a ver isto tudo, é que depois para a maioria do povo em geral, o que parece é que, já parece, aliás, que se pode fazer tudo, que não há, é uma atrapalhada em cima de outra atrapalhada e parece que não há limites, tanto mesmo para aquilo que o Trump diz e para aquilo que o Putin faz, e o Putin, nós percebemos que o Putin é quem está a buzinar, no fundo, a política do Trump.
Mas nós vemos onde é que estão os limites disto tudo. Eu não sei, o meu colega... Não há limites. Pois, exatamente. Não há limites. Exatamente. A minha colega queria fazer uma pergunta também, a Sandra, ela tinha uma questão do grupo. Sim, Sandra. Sandra? Senão o João também pode fazer. Se a Sandra não conseguir, eu posso fazer, não há problema. Porque há duas e a Sandra pode fazer a outra, se entretanto conseguir acesso ao microfone. Temos uma pergunta do Sérgio André Ferreira que questiona o seguinte: primeiro de tudo, diz olá a todos e parabeniza-nos por este momento. E a questão é: depois da queda do Muro de Berlim e do colapso da ex-URSS, o capitalismo democrático estendeu-se para leste. Alguns dos antigos países comunistas são hoje membros da União Europeia e da NATO. Isso foi feito com o apoio desses povos que olham para o Ocidente como modelo a seguir. Na Rússia e na Bielorrússia, o capitalismo democrático nunca se impôs. Como é que o cidadão russo médio vê o Ocidente? A maioria dos russos olha para o Ocidente com desconfiança. E tem algumas razões para isso. Eu volto ao episódio da humilhação. Pois. Reparem uma coisa. E também na questão da Ucrânia. Aqui há uma coisa. Quando se dá uma mudança muito grande, uma mudança gigantesca, como é o fim da União Soviética, em que, digamos, as pessoas querem acreditar que aqueles que combateram contra a União Soviética e que vivem num mundo muito melhor, lhes vão abrir os braços depois da queda do comunismo. Ora, isso não aconteceu. Houve muitas promessas, principalmente no caso da Ucrânia, que é um caso típico de a forma demagógica como tanto os Estados Unidos como a União Europeia se comportam. A Ucrânia está na situação que está não só devido à culpa russa, mas também devido à culpa da Europa e dos Estados Unidos, que não apoiam aqueles países a seu tempo. E as pessoas ficam desiludidas. Sim, cai uma questão. O que aconteceu na Rússia foi isso. Foi apoiar um presidente, o Ocidente apoiava a Rússia, quando a Rússia tinha um presidente que era uma nulidade, chamada Boris Yeltsin. Que era uma nulidade. Mas era uma nulidade nossa do Ocidente. Não levantava ondas e etc. Servia-nos, no entanto, servia-nos a nós, não é? Claro, servia-nos. Mas o nível de vida dos russos andava pela... Quer dizer, era terrível. Quer dizer, e o Putin tem razão quando dizia, naquela altura nós recebíamos ajuda humanitária. É verdade. Eu comi muita dessa ajuda humanitária, chamavam-se as coxas do Bush, umas coxas de galinha, ou de galo, não sei, que eram gigantes, eu não sei como é que são. E os americanos parece que só gostam assim. Mas estão a ver, isto é uma humilhação, quer dizer, isto não se faz. Não se faz com um país que acaba de sair de uma situação como a Rússia e que continua a ter um historial de grande país. Eu agora posso só, no meio disto tudo, só pôr uma daquelas questões assim um bocadinho mais... Porque eu estou a ouvir o que está a dizer e estou-me a lembrar também do papel da Rússia na Síria e nesta guerra toda. E a Síria já deixou de ser um país, está dividido aos bocadinhos e por isso muito contribuiu, não só a Rússia, e nós sabemos disso, mas a Rússia, se não fosse a Rússia na altura, em 2015, a apoiar o presidente sírio, muito provavelmente o cenário hoje não seria o mesmo. Aquilo que eu pergunto é, a Rússia, quando a Rússia se expande para esses países, ou seja, quando... é uma forma de, no de minorizar,
de mostrar o seu poder quando atua noutros países, quando faz esta demonstração de força, é uma forma de pôr essa humilhação para trás e de mostrar, ou seja, foi como tinha dito no início, enquanto a China tem muita a economia funciona, a Rússia não, a Rússia parou no tempo, não evolui. É esta uma das formas que a Rússia conseguiu para sair, para superar essa humilhação, ou seja, é sair, ir a outros países, ou através de outros países ganhar essa força? Mas aqui acontece o problema, que é o seguinte, é que, como se costuma dizer, os olhos às vezes comem mais do que a barriga. Foi precisamente o que aconteceu com a União Soviética. Outra das razões que levou ao fim da União Soviética foi a participação em numerosos conflitos regionais. Quer dizer, há uma coisa. A economia russa são 10% da economia americana. Quer dizer, nós temos que ter noção que o que Putin está a fazer, e isso eu acho que é uma das coisas mais graves que ele está a fazer, é exatamente gastar dinheiro fora do país e não reforçar o país. E eu dou sempre o exemplo do czar Alexandre II e da Guerra da Crimeia em 1854-1856. Como dizem os brasileiros, a Rússia apanhou uma grande sova da França e de Inglaterra. E o que é que faz Alexandre II? Deixa completamente de fora as aventuras e tentativas de conquistar Constantinopla e Balcãs e etc. e por aí fora, e chegar à Índia, etc., e concentra todos os esforços na reforma do próprio país, nomeadamente na libertação dos camponeses em 1961. Foi muito importante. Além de outras medidas, alterações em termos jurídicos, etc. Putin está a fazer uma coisa extremamente perigosa. É que a Rússia, ao alargar-se, está a enfraquecer. Porque é um ser gigante. É como um dinossauro. Quer dizer, ele, neste mundo, tem que ter poder de manobra. E para se ter poder de manobra também é preciso dinheiro e meios. Exatamente. E o dinheiro não dá para tudo. Exato. Por isso, claro que do ponto de vista da propaganda, é tudo muito bonito. A Rússia ajuda este, a Rússia faz daquele, e etc, etc. Mas isso, e até isso aí, claro que em termos internos há muitas pessoas que ficam muito orgulhosas. O patriotismo. Exato. Mas depois, quando começa a faltar o pão na mesa, que é uma grande chatice. Exatamente. Isso, porque depois é a questão do que é que eles lá vão fazer, quando começar a faltar o pão na mesa, o que é que eles lá vão fazer e o que é que eles lá vão trazer. Exato. Ao que eu saiba, a Síria não é combustível. Exatamente. É mais um meio para atingir um fim do que propriamente é o jogo geopolítico que nós pensamos que a Rússia joga muito. O João tem uma pergunta para lhe colocar, e a Sandra também. Eu passava a palavra ao João. Eu por acaso ia passar à Sandra, porque a Sandra estava na questão, mas de qualquer das formas é um bocadinho também só reportando aquilo que a Jenny estava a dizer e que o José também já tinha referido, que é a situação do que é que acontece quando uma nação tem o orgulho ferido, não é? Nós já vimos o que é que aconteceu com a Alemanha, portanto não foi... foi um extremo diferente, mas não foi muito diferente. Desculpe, não é uma nação, é o maior país do mundo. Exatamente. E é como um animal ferido, não é? Há que ter esse cuidado que não houve, que não existiu neste caso.
Se me permitir só que a Sandra faça uma das questões que está no nosso grupo. Sandra. A próxima questão é do Nelson Santiago, peço desculpa. Em relação a como era a variedade de produtos, alimentos e bens de consumo e as embalagens na URSS, e isso tudo era comprado com ou via dos sistemas? Olha, na União Soviética, praticamente durante todo o período soviético, numa ou noutras regiões do país havia racionamento, senhas de racionamento. Vocês não sabem, não podem não imaginar o que isso é, mas eu ainda tenho algumas recordações em casa guardadas no meu arquivo. Havia uma limitação muito grande de produtos e comia-se aquilo, como nós dizemos em bom português, o que Deus dava. Ou seja, toda a gente, os homens soviéticos, todos eles andavam com digamos, um saco de ouro na mão, pareciam todos alunos ou professores universitários, mas eles não iam todos para a universidade, nem eram todos professores. Tinha que se andar sempre com um saco, para lá dentro ter alguns sacos que normalmente eram feitos de rede, para quando aparecesse alguma coisa na loja, se comprasse o que aparecesse. E eram coisas feitas lá? Eram coisas que compravam? Os produtos eram russos? Eram soviéticos? Repara uma coisa. Era um dos grandes problemas que a União Soviética tinha dificuldade em responder, e respondia, quando respondia, mentia. A União Soviética, a partir de 1956, começou a importar cereais do Canadá, coisa que nunca tinha havido no Império Russo, e hoje a Rússia é um dos maiores exportadores de cereais. Ora, essa falha permite afirmar que muito do que era feito não era feito com produto nacional, porque era produto importado. Exato. O trigo do Canadá e de outros países. Importava outras coisas, importava carne, principalmente até do Brasil, da Argentina, mas faltavam as coisas mais essenciais. Eu dou sempre o exemplo, eu não sei, eu digo-lhes que eu escrevi um livro que se chama As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, onde eu descrevo, digamos, a minha passagem de 38 anos pela Rússia, e onde dou sempre um exemplo muito típico, que era, nós andávamos sempre com um fio no bolso. Porquê? Porque quando víamos rolos de papel higiênico, o que é que fazíamos? Comprávamos em grande quantidades, metíamos no fio e depois metia-se aquilo ao pescoço. E trazia-se para casa. Porquê? Porque o papel higiênico, havia grande falta de papel higiênico. Eu peço desculpa só por mais um pormenor, mas eu penso que vai ficar claro. Na Rússia, as mulheres não tinham acesso a pensos higiênicos, já para não falar em tampões. Compreende? Na União Soviética. Compreende? Sim. Agora, eu não sei, perguntando a uma jovem, jovem, o que é que tu preferes? Ter pensos higiênicos ou que o teu país manda um homem à Lua ou a Marte? Ela provavelmente ia responder nessa altura que preferia que o... Bem, mas... Não teria grande remédio, não é? Exatamente. Faltavam os pensos higiênicos, dizia, mas porquê é que nós não temos? Exato. Havia uma grande falta de produtos e eram de uma nomenclatura muito limitada, já para não falar de roupa. E muita roupa que não se produzia
na União Soviética, por exemplo, umas simples calças de ganga, que eram objeto de culto. E no meu livro dou esses exemplos. Por exemplo, umas calças de ganga que se comprava na feira de Vila do Conde por 100 escudos. Claro que 100 escudos não são 50 cêntimos, não façam essa conta, porque 100 escudos ainda era algum dinheiro naquela altura. Comprava-se umas calças de ganga em Vila e recebia-se o equivalente, ouçam com atenção, a 3 salários mínimos mensais. Então, mas é que eu pergunto, como é que foi possível todos estes governos e estes presidentes aguentar, porque, como dizem, nós não comemos o homem da Lua, nós não comemos pó que vem da Lua, nós não comemos foguetões. Como é que foi possível desde a União Soviética, aliás, desde sempre, desde este período que nós estamos a avaliar, como é que foi possível suster esta porque a população não pode estar contente, se falta pão, se falta... Como é que é possível aguentar durante tanto tempo? E eu tenho seguido alguns das suas publicações no Facebook, mesmo relacionadas a estes tempos de pandemia e estas coisas todas que têm as revoltas, tem havido revoltas de camponeses, tem havido vários tipos de pessoas, os médicos que se manifestam contra a falta de equipamentos, contra a falta de salários. Como é que é possível, e como diz, na maior nação do mundo, que é tão diversa, como é que é possível, aos governos, como é que tem sido possível terem a vontade russa de se aproximarem um bocadinho dos outros países? Não vou dizer que seja igual a nós, mas pelo menos que igualem muitos direitos e muitos das... Aqui há uma coisa. Há o fator da repressão, que na União Soviética era uma constante. E eu falo em vários níveis de repressão, por exemplo, no stalinismo, onde foram assassinadas e morreram em campos de concentração milhões de pessoas. Quer dizer, isto deixa marcas nas gerações futuras. Depois, a repressão até pode ser mais suave, mas as pessoas vão continuar a ter medo. E o problema foi que... Claro, o problema foi que Mikhail Gorbachev abriu uma válvula de escape e aquilo rebentou tudo. Porquê? Porque o que estava dentro já era tanto que era impossível, abrindo apenas uma válvula de escape, resolver o problema. Exatamente. Por exemplo, um dos fatores foi exatamente a catástrofe de Chernobyl, que levou, porque aquilo foi encoberto. E nós só passamos a saber... Demorou 13 dias a informar as pessoas. Claro que havia boatos que chegavam através das vozes inimigas da BBC, da Voz da América, da Deutsche Welle e outras, de que teria acontecido alguma coisa, algum problema com a radioatividade. E foi depois de começarem-se a conhecer as grandes dimensões da catástrofe que Gorbachev compreendeu também. Ou avança com a chamada glasnost, que é transparência, mas não é, digamos, liberdade de expressão. Esta transparência é algo entre censura e liberdade de expressão. Mas não se pode tocar, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Só que, quando abriu a tal válvula, que foi a válvula da transparência, aquilo começou a arrebentar por todos os lugares e começa a aparecer a liberdade de expressão. Começa-se a pôr em causa o papel
sociedade, começa-se a saber coisas da história que até ali não se sabia, e coisas terríveis. E isto também foi um dos processos que acelerou o fim da União Exato. Agora, é a mesma coisa. Quer dizer, há um regime repressivo, mas há uma coisa aqui que é muito importante, que há uma diferença. Efetivamente, se nós compararmos o tempo do Boris Yeltsin em termos de bem-estar das pessoas e a situação atual com o Putin, as coisas mudaram muito. Isso aí é inquestionável. As pessoas vivem melhor. As pessoas têm uma coisa que apreciam muito, que é a estabilidade. Exatamente. Por exemplo, a nossa classe média, sem ela já não pode viver, já não sabe como viver, fica completamente desorientado. E os russos continuam a apoiar Putin porque temem que a alternativa a Putin venha a ser outra vez a instabilidade dos anos 90. Exatamente. Isto é por isso que os russos têm muito medo de mudanças. E têm razões para isso. Historicamente, não é? Cada vez que há mudança... Claro, historicamente, cada vez que há mudança é uma catástrofe, com consequências absolutamente tenebrosas. E com a queda do nível de vida e a desorientação ideológica, etc. São traumas que ficam. Por isso, eu compreendo que uma parte significativa dos russos continua a apoiar Putin. Ou seja, eles no fundo não estão a apoiar o Putin, sim a estabilidade que ele permite que aconteça no país. Se calhar é um bocado isso. Ora, exatamente. Ou seja, do mal o menos. Esse Exato. já conhecemos, não sabemos do que é que aí vem. Exato. Só que isto leva a uma coisa que é a estagnação. Exatamente. A estagnação depois acaba por exigir reformas. Ou então aquilo vai mesmo ao fundo. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Gorbachev. O país estava estagnado, ou faz reformas, ou aquilo vem tudo para ali abaixo. Tentou fazer as reformas, não soube fazer e, além disso, não teve apoio financeiro da parte do Ocidente para as poder fazer. Exatamente. Peço perdão, o Erickson tem mais uma... Quer colocar uma questão? Isso, uma pergunta aqui do grupo Labirintia, o João Emanuel coloca, ele vai voltar um pouquinho, logo naquele primeiro comentário que foi feito a respeito do trabalho, né, justamente as relações de trabalho, né, naquele momento lá da Guerra Fria. Então, ele primeiro parabeniza a fala do José Milhazes, né, tá dizendo que está aproveitando muito, né, está acompanhando, e ele coloca aqui, em 79, quando a guerra começou, a URSS e os Estados Unidos ainda eram ferrenhos inimigos no mundo dividido. O senhor José Milhazes bem colocou, né? Hoje, porém, depois do colapso soviético, muita coisa mudou na conjuntura internacional. Então, o que ele acaba colocando como esse primeiro questionamento é essas relações de trabalho, né? Como a sociedade via justamente durante o período lá de 79 e durante a Guerra Fria, e como que a gente percebe essa mudança ou o impacto delas nos dias de hoje, né? Isso daí é a primeira pergunta. E o segundo questionamento é do Rafael Gomes, que ele vai colocar o seguinte: o presidente russo, no caso o Vladimir Putin, também utiliza muito da diplomacia para, no caso, desde algum tempo percebe-se esse auxílio dos Estados Unidos. Eu acho que foi quando o José Milhazes colocou sobre ali Trump, Vladimir Putin, né? Então, aí ele acaba, né, tendo essas relações com os outros líderes de ex-repúblicas soviéticas ao centro da Ásia, como conseguiu o apoio do Tajiquistão e do Uzbequistão para auxiliar a ofensiva americana.
Aí, no caso, o Rafael ele quer saber, nos tempos da Guerra Fria, desde os tempos da Guerra Fria, será que dava para imaginar esse tipo de relacionamento internacional, tanto com esses países quanto com os Estados Unidos? Claro que dava para imaginar, porque naquela altura, quando apareceu um senhor americano a falar no fim da história, algumas vozes disseram que o senhor estava a contar uma anedota. Não é... Porque o fim era uma grande anedota mal contada. Não acabou coisa nenhuma e nem ia acabar. Nem o liberalismo ia... Quer dizer, era uma espécie de comunismo ao contrário. Compreende? Um paraíso que não era vermelho, era um paraíso, sei lá, azul às riscas, ou com o arco-íris, não sei, ponha lá a cor que quiser. Efetivamente, todos nós sabemos que isso aí é uma utopia. E as utopias têm uma característica muito própria, é que nunca se realizam, além de serem horrorosas. Se vocês lerem as utopias clássicas, quer dizer, aquilo é terrível o tipo de sociedade que se prega uma utopia. Todas as pessoas fazem a mesma coisa, à mesma hora, e etc, etc. E ninguém ia imaginar que ia reinar a paz, porque, repara uma coisa, nas relações internacionais não há amigos, há interesses. Há os amigos da onça, mas isso é outra coisa. Isso é outro tipo de amizade. Mas isso é um bocadinho a questão da política, tem sempre uns amigos da onça ali pelo meio. Exato. Claro que, se vocês me perguntam, foi perdida uma oportunidade única de aproximar a Rússia da Europa e do Ocidente. E eu acho que isto é um facto. E é um grande erro não ter sido aproveitado, principalmente da parte da Europa e da segurança europeia. O facto de Putin estar na Ásia Central, no Uzbequistão e na Turcoménia e no Cazaquistão e etc. É tudo muito bom. Agora vamos ver uma coisa, por exemplo, quem é que explora o petróleo no Cazaquistão, que está debaixo da alçada geopolítica da Rússia? São os russos? Não, são os norte-americanos. Reparem uma coisa, isto é que estas coisas às vezes nós temos que... Reparem uma coisa, os portugueses principalmente vão compreender isto muito bem, que é o seguinte. Vocês lembram-se da independência de Angola, em 1975. Foi uma tragédia cheia de erros e crimes. E pergunta-se, mas porquê que os americanos e os europeus deixaram Angola ir para debaixo da influência soviética? Diz-se que nessa altura as grandes potências chegaram a um acordo de a União Soviética não vai construir o comunismo em Portugal, com a ajuda do PCP, e Angola fica para os soviéticos, para eles se divertirem lá. Quer dizer, eles enterraram-se lá. Mas há uma questão muito interessante que eu deixo aqui. Quem é que continuou a explorar o petróleo de Cabinda em Angola? Passou a ser os soviéticos? Não. Continuaram a ser os norte-americanos. Os soviéticos forneciam armas e andavam lá aos tiros. E apoiavam os cubanos. Ou seja, gastaram milhões. Eu tenho um livro que tem um título maldito, porque já me chamaram milhões de nomes por causa desse título. Que é um livro que se chama Angola, o princípio do fim da União Soviética. Que este título não sou eu. Não fui eu que inventei. Isto é uma frase
de um alto dirigente do Partido Comunista Soviético. Angola é o princípio do fim da União Soviética, porque Angola se transformou num buraco onde a União Soviética perdeu milhares de milhões de dólares numa guerra civil que levou apenas a ajudar ao fim da União Soviética. E o Afeganistão? O Afeganistão é outra, é da mesma linha, Gênio, é da mesma linha, não, é outro exemplo flagrante. Aquilo seja, neste momento a Síria pode ser outro exemplo. Ora, nem mais, porque depois a Líbia, onde a Rússia, digamos, a tal diplomacia russa, de que alguns falam, que consideram muito inteligente, que eu tenho algumas dúvidas, os russos apoiam os dois lados no conflito líbio, embora toda a gente saiba que a Rússia está a fornecer armas ao Marshal que combate contra o governo de Trípoli. E depois isso ainda é outra coisa, porque depois também estão aí os turcos, quer dizer, os russos colaboram com os turcos, aliás, fazem aqueles acordos acerca da Síria, mas depois lutam contra os turcos na Líbia. Depois, é esta a política dos russos? Isto chama-se jogar xadrez em vários tabuleiros. E eles são bons nisso? São bons no xadrez. Sim. O problema é o resultado. O problema é que, reparem uma coisa, outro exemplo, a anexação da Crimeia foi um erro de palmatória. Pois. Foi um erro, veio destruir. Aquilo foi uma grande bomba que rebentou nas relações internacionais. Mesmo que me venham dizer, milhares, o Ocidente, os Estados Unidos fizeram isso na Jugoslávia. E eu digo, olha, as asneiras dos americanos não é necessário repetir. Exatamente. Há filmes americanos de Hollywood onde diz, não repita isto em casa. Ou seja, não ponha-se a fazer karatê em casa e arrebentar com a mobília toda, porque não vale a pena. Os maus exemplos não servem para repetir, servem para ensinar. O grande problema é que a diplomacia russa parece que funciona segundo o princípio, vocês fazem isso, nós também vamos fazer. Muito bem. Criança mimada. Exato. Mas depois vem a fatura. E nós estamos a ver que começam a não dar conta do recado. Que querem ter uma política e uma diplomacia acima dos meios económicos que têm. Isso é arriscado. Lá vem a utopia e a viver uma ideologia que na realidade não é fazível. Nós não podemos... Para já, porque aquilo que eu queria, nós já estamos quase, já ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas eu ainda queria pôr aqui. Até às 20h30 podem estar à vontade, porque depois eu tenho uma conferência às 21h30. Porque o que nós vemos aqui um bocadinho, e eu às vezes, como é que costumo referir isto, a história não se repete, os erros repetem-se, mas a história não se repete, mas o que nós costumamos ver é uma alternância de movimentos de direita, de esquerda, e parece que no fundo o mundo é isto, são ideologias e pessoas que defendem essas ideologias que se chocam, e normalmente aquilo que nós estamos a ver, e principalmente nos dias de hoje, é como nós estávamos a falar no início, que estas ideologias depois são enfrentadas nos terceiros mundos, ou seja, são as tais guerras por procuração, onde pagam depois os outros países todos. Exato. Existe isto, esta ideologia, este combate eterno de esquerda-direita? Não. Jenny, isso aí vendem-nos esse produto da esquerda e direita, embora o prazo de validade já tenha terminado há muito. Compreende? Já cheira mal. Já cheira mal. Você abre a embalagem e vê que cheira mal.
Eu pergunto, Putin é de esquerda ou de direita? Não sei. Ontem, por acaso, estávamos a falar isso, eu e o João estávamos a falar isso, e eu não sei. O Partido Comunista Português é um partido de esquerda ou de direita? Eu acho que é um partido elitista, que defende os valores próprios, o seu umbigo e nada mais. Isso eu estou a ser muito sincera. Mas repara uma coisa, o Partido Comunista Português é um partido extremamente nacionalista. E o nacionalismo não faz parte da esquerda. Não. Seria de direita, sim. Exato. Sim. Esquerda e direita, isso aí é para inglês ver. É uma utopia, sim. Não é só utopia. É um esquema que apareceu com a Revolução Francesa, mas que já não funciona. Compreende? Eu prefiro ter como base, digamos, da minha forma de pensar e do meu querer político, eu não vou por esquerda e direita. Eu prefiro solidariedade, igualdade de oportunidades, não igualdade no sentido de sermos todos iguais, que não somos, igualdade de oportunidades, transparência e forte sociedade civil. Exatamente. Era um partido político, realmente. Mas era um partido político que os da direita diziam que era da esquerda e a esquerda dizia que era da direita. Mas o problema nisto é que nós confundimos um bocadinho, e às vezes é o que parece, um bocadinho a política com o futebol. Porque nós assumimos desde pequenino que somos do Benfica, que não podemos mudar até ao final da nossa vida. E isso acontece um bocadinho às vezes em relação aos partidos, e eu vejo isso, e digo-vos isso muito seriamente, porquê? Porque eu vejo pelos exemplos dos meus pais. Eu, se eu perguntar hoje em dia aos meus pais porque é que eles continuam a votar no mesmo partido, eles vão-me dizer a mim, não é pelas ideologias que eles defendem, porque eles já nem sequer seguem a política, mas é porque foi sempre o partido que eles votaram. Ou seja, é uma questão cultural e que depois há estes... Não é uma questão cultural, é uma questão de manipulação cultural. Exatamente. Sandra, não sei se a Sandra tinha uma questão qualquer para colocar ainda. Sim, força. Se alguém quiser, ainda há algum tempo. Ainda temos 8 minutos. Temos uma só, peço desculpa. É o nosso colega Nelson Santiago. Está a perguntar porque que o Dr. José foi viver para a Rússia. Eu não fui viver para a Rússia, fui viver para a União Soviética. Agora há uma grande exato. Eu era um jovem comunista, que queria construir na Terra o paraíso, porque eu antes disso tinha acreditado no paraíso depois da morte. Eu andei num seminário, como o Stalin, que também andou no seminário e depois tornou-se marxista e bombista e etc. Mas, ao contrário do Stalin, eu não fui secretário-geral, nem matei ninguém. Há essa pequena diferença. Ainda bem. Mas isto para dizer que eu sou de uma família de origem muito humilde, filho de pescadores, e que não tinha possibilidades de estudar, embora fosse um muito bom aluno, e o PCP propôs-me ir estudar para a União Soviética, e eu fui. Fui porque eu não queria ir para a União Soviética, porque pensei que lá as coisas já estavam tão avançadas que iria ser muito chato. Eu queria ir para Cuba, para a Bulgária, mas não, o PCP decidiu para a União Soviética, em boa hora decidiram. E pronto, sim. E lá fui eu, com 18 anos, com uma mala quase vazia, porque ia para o comunismo, e no comunismo, no paraíso não é preciso nada. Davam tudo, não é? Pois. Os judeus vão para lá completamente nus, no caixão. Eu levava alguma coisinha, pouco. Agora que fala nisso, por causa do paraíso, qual é a relação que a Rússia tem com... Em relação à religião? Eu estou a perguntar isto porque o Putin recentemente inaugurou uma catedral, se não me engano. Sim, catedral horrorosa. Horrível mesmo, mas fizeram um vídeo e uma propaganda daquilo, e eu até que me cheguei a comentar que eu não consigo perceber como é que um homem que mata tanta gente
mesmo no próprio país, pelas políticas que ele defende, como é que ele vai depois, e há uma fotografia que eu odeio, que é ele ao lado do Assad a acender uma vela, e eu pergunto, Deus. E é por isso que eu pergunto que relação é que eles têm a política, não as pessoas, mas qual é a relação da política com a religião na Rússia hoje em dia? Olha, em relação ao poder política, eu relembro uma frase muito famosa de um senhor chamado Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. É uma das drogas que se dá ao povo para o povo embrutecer. Eu sou católico, crente. Eu também. Por isso, isto do ópio tem o que se diga. Só fuma e quem quer consumir. Não é obrigatório. Isto para dizer que a religião é utilizada de uma forma extremamente ideológica, como uma arma ideológica para atiçar até instintos nas pessoas. Isto é que é perigoso. Quando se utiliza a religião contra o outro uma religião, que é no caso da ortodoxa, estou a falar, que é uma religião muito conservadora, que ficou congelada em 1917. No tempo do comunismo, ela era um bocadinho tolerada só em termos de propaganda, mais nada. Exatamente. Hoje é uma forma de tentar controlar o país e o povo. Ou seja, continua a ser, é um instrumento de propaganda, mais uma vez, é aproximar um bocadinho, como nós às vezes vemos referir o Islão aproximar o Islão aos terroristas, é um bocadinho como se utiliza no Ocidente também, e eu vejo isso pelo estudo, porque me interessa o estudo da religião, é utilizar, manipular a religião de forma a conseguir levar as massas para um som onde se quer. Eu acho que nós, todas as igrejas, peço desculpa, todas as religiões têm a sua parte política e que essa sim é a parte que é perigosa e é essa parte que se atiça nestas alturas, porque não acredito que exista nenhuma religião, e eu já estudei praticamente as três maiores, estudei-as durante este último ano, nenhuma delas apregou aquilo que em casos extremos se usa como arma política. E por isso essa era uma outra questão que eu até um dia destes gostava de voltarmos a falar, porque... Sim, mas eu queria aqui dizer uma coisa. Se Vladimir Putin, por acaso, for entornizado czar... ele pode escrever no seu escudo o seguinte: Deus, pátria e autoridade. Pois. Acrescento, qualquer semelhança com o real é pura coincidência. Eu vi, inclusive, o seu post lá, que era uma espécie de uma comédia, que ele dizia que agora já tinha conseguido ser czar, só lhe faltava agora fazer as emendas à Bíblia para poder ser Deus agora também, não é? Exato, isso é uma questão só de fazer mais uma votação nacional. Exatamente, e não são precisos os 10 anos até como demora para ter um carro, não é? Aquilo é uma questão de meses e nós temos... Mas de meses, pode ser até de semanas. É uma questão e mesmo com a pandemia. Exatamente. Temos as novas tecnologias. Já, aliás, eu queria lhe agradecer imenso. Está na hora de... Sabemos que tem agora uma conferência a seguir. São cheio, devo dizer, e quero voltar a convidá-lo para falar connosco. Estou um bocadinho nervosa no início, porque é uma tarefa gigantesca, eu admiro bastante e pelo trabalho e esta conversa ainda me deixou mais agradável, mais rica e mais agradável. Eu fiquei mesmo muito contente com isto. Quero agradecer-lhe do fundo do coração a si e a vocês todos que nos tiveram este tempo aqui com isso tudo e quer dizer que vou de coração cheio, a sério. Gostei muito, foi muito produtivo, foi muito proveitoso, foi muito, muito, muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, eu.
Eu, da minha parte, também gostaria de agradecer imenso ao José, não vou dizer doutor, senão chateia-se. Quero agradecer imenso e faço das palavras da Jenny as minhas palavras. Quero certamente convidá-lo numa próxima oportunidade que o José possa e que não se importe de falar connosco mais um pouquinho, porque soube a pouco. Eu soube, foi um instante. E quero agradecer também. Quando quiserem, Ericsson, e vamos ver também outra vez Manaus. Com certeza. E queria agradecer também a toda a gente que nos assistiu. Se me permitem, eu queria apenas deixar aqui uma sabedoria soviética. Como a União Soviética era um país muito fechado e onde a censura era muito forte, nesses lugares as anedotas são muitas. E além disso, na União Soviética vive um povo que é particularmente inclinado para as anedotas, que são os judeus. Os judeus são aqueles que, em termos de anedotas, são os mais produtivos. E então eu queria-vos deixar este dilema. Qual é a diferença entre o capitalismo e o socialismo? Eu já vi a resposta a isso. Eu tenho que ir procurar, mas eu já vi a resposta a isso. Eu juro que eu vou procurar e depois eu respondo. Exato. Não, eu ajudo-vos. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é exatamente o contrário. Exatamente. Ou seja, no fundo, isto vai dar tudo ao mesmo, não é? É uma pescadinha. Exatamente. Isto é um ciclozinho. Exato. Muito obrigada, Ericsson. E até à próxima. Até à próxima, Ericsson. Eu queria agradecer não apenas por mim, que foi um momento sem igual, né? E esse contato, assim, falando por mim e por muitos que estão acompanhando agora, mas eu vou chegar lá. Esse contato justamente com esse testemunho, né, que o José Milhazes trouxe para a gente hoje, assim, eu falando aqui de Manaus, né, é um contato que a gente, por essa barreira da distância, né, a gente não tem tanto, por mais que a gente tente ainda estudar ou pesquisar a respeito, né. A gente estava falando aqui sobre as barreiras que a tecnologia, que a internet nos traz, mas esse testemunho vivente, né, vivencial que o José trouxe lá da União Soviética é muito legal. Eu gostei muito. As anedotas, os comentários excelentes. E eu queria também, no caso, além de agradecer, né, hoje foi a primeira vez que eu transmiti também aqui via as redes sociais para o grupo do Labirintia, né? E a gente teve uma participação até meio grande, eu acho que 76 pessoas participaram, dentre elas agradecer as perguntas do Emanuel, do Rafael, e também teve muitas pessoas que compartilharam dessa minha mesma opinião, e eles falam que aqui em Manaus, aqui no Brasil, a gente não tem esse contato, né, dessa experiência vivida, e muitos deles agradeceram, e eu passo aqui, né, esse agradecimento também com muito lisonjeio e gratidão ao José Milhazes. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. E boa conferência. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Se quiserem. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos.